Você está tendo os cuidados necessários na higienização da sua casa ou do seu ambiente de trabalho? Fique atento a algumas dicas importantes. Saiba quanto tempo o vírus permanece ativo em algumas superfícies. No plástico, por até 5 dias. Em papel, de 4 a 5 dias. Em vidro e madeira, por 4 dias. Em metais, por 48 horas. Em luvas cirúrgicas, por 8 horas. E no alumínio, de 2 a 8 horas. TV UESB com você na luta contra o coronavírus, porque a informação é necessária, mas é essencial que ela seja com responsabilidade. Mesmo sem casos de notificação do novo coronavírus em Vitória da Conquista, especialista alerta para a importância do isolamento social e os cuidados com os pets nesse período de pandemia do Covid-19. Hoje é segunda-feira, 30 de março de 2020 e o UESB Notícias começa agora. Olá, seja bem-vindo ao UESB Notícias. Aqui é informação, formação e conhecimento. Na tarde de ontem, o prefeito Erzen Guzmão, por meio de decreto, renovou por mais 7 dias a suspensão de aulas, o atendimento ao público de todo o comércio, do varejo e atacado e de locais de prestação de serviço no âmbito do município de Vitória da Conquista. O atendimento ainda pode ocorrer por delivery ou retirada no balcão. Ainda de acordo com o decreto, entre as atividades consideradas essenciais e, por isso, autorizadas a funcionar nesse período, estão serviços de saúde, farmácias, assistência médica e hospitalar, hipermercados, supermercados, mercados, feiras livres, açougues, peixarias, hortifruti granjeiros, quitandas, centros de abastecimento de alimentos, frigoríficos, granjas e todos os demais estabelecimentos relacionados à cadeia produtiva de gêneros alimentícios. Também estão autorizados a funcionar lojas de conveniência, clínicas veterinárias, lojas de venda de alimentação para animais e de produtos indispensáveis para a produção agropecuária, prevenção, controle de pragas dos vegetais e de doenças dos animais. Distribuidores de gás, lojas de vendas de água mineral, padarias, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, tratamento e abastecimento de água, captação e tratamento de esgoto e lixo, processamento de dados ligados a serviços essenciais, segurança privada, serviços funerários, bancos, lotéricas e cooperativas de crédito. Também estão autorizados a funcionar postos de combustível, lojas de material de construção, vidraçarias, marmoraria, serrarias, serralharias e todos os demais estabelecimentos relacionados à cadeia produtiva da construção civil. Lojas de autopeças, borracharias, oficinas mecânicas e demais estabelecimentos relacionados à manutenção de veículos automotores, concessionárias de veículos, hotéis e pousadas, empresas do setor industrial e outras atividades que vierem a ser definidas em ato expedido pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos ou Secretaria Municipal de Saúde. É claro que o decreto reforça ainda a necessidade de adoção de medidas rigorosas de higienização para reduzir os riscos de contaminação da Covid-19. Mesmo sem casos de notificação do novo coronavírus em Vitória da Conquista, especialista alerta para a importância do isolamento social. Confira. Se antes as ruas do centro da cidade estavam desertas, agora, aos poucos, começam a ganhar movimento. Apesar das orientações dos órgãos de saúde para evitar saídas de casa sem muita necessidade.
Mas o vendedor de frutas tem uma motivação para continuar o trabalho, mesmo durante a quarentena. Tenho filho, eu não posso ficar parado, eu tenho um filho para sustentar, eu tenho que correr atrás. Na última quinta-feira, o prefeito de Vitória da Conquista flexibilizou o decreto que regulamenta o funcionamento do comércio e outros serviços na cidade. Com isso, lojas de material de construção e também de autopeças começam a funcionar normalmente. A cidade, até o momento, não tem nenhum caso registrado do Covid-19, apesar das mais de 100 notificações. Isso pode gerar no conquistense a falsa sensação de segurança? Essa falsa segurança é o maior perigo que a gente enfrenta hoje, né? E está aí agora para a gente discutir também essa questão do isolamento vertical e do horizontal. E aí o que acontece é que a população, acreditando que não temos, e na realidade nós temos, mas não saíram os resultados. Então, provavelmente nós teremos. O que a gente precisa é manter o isolamento e manter toda aquela questão da higiene que já foi tão debatida. E entender o que é esse isolamento vertical e horizontal. A médica ainda esclarece o que é transmissão vertical e horizontal, que tem gerado dúvidas na cabeça de muita gente. O isolamento horizontal foi o que foi proposto desde o início, as pessoas se manterem em casa, se manterem isoladas, fazerem a famosa quarentena. O isolamento vertical é a gente manter os nossos idosos, pacientes imunossupressos e os pacientes com deficiência em casa. O que a Sociedade Brasileira de Infectologia coloca? Que esse isolamento vertical, o ideal é que ele seja feito quando houver a curva de achatamento. Ou seja, um exemplo, Vitória da Conquista teve casos e deixou de ter novos casos, significa uma curva de achatamento. E aí sim seria viável esse isolamento vertical, uma vez que os casos já tivessem sido identificados e tudo mais. Então, a ideia agora é manter o horizontal. Apesar da flexibilização do funcionamento dos setores do comércio, os cuidados devem continuar. Eu repito que a Sociedade Brasileira de Infectologia diz que é para manter a quarentena sim, e principalmente aqui em Conquista, pelo menos que a gente chegue até o primeiro caso e comece a buscar esses contactantes e veja como é que a gente vai evoluir. Porque, por enquanto, a gente não entrou ainda na curva. Então, a gente não sabe se essa curva ela vai subir rápido demais ou não, e aí a gente segura na quarentena para que ela realmente não cause mal a quem a gente ama. Agora vamos à previsão do tempo. Confira como ficam o tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e outras cidades da região. O tempo em Vitória da Conquista nessa semana deve começar com muito sol e possibilidade de chuva no final da tarde. Hoje, mínima de 17, máxima de 26 graus com sol entre muitas nuvens. Na terça-feira, a mínima é de 17, a máxima é de 28 graus e não há possibilidade de chuva. Já na quarta, mínima de 19, máxima de 27 graus com possibilidade de chuva no final da tarde. Nas cidades da região, o tempo deve ficar aberto. Em Caetité, mínima de 20, máxima de 30 graus com sol entre poucas nuvens. Em Itapetinga, mínima de 20, máxima de 31 graus e sol durante todo o dia. Já em Caculé, mínima de 18, máxima de 26 graus e sol em tempo integral. No próximo bloco, você confere uma reportagem sobre os cuidados com os pets durante a pandemia da Covid-19. O intervalo é rápido, não saia daí. Você está tendo os cuidados necessários na higienização da sua casa ou do seu ambiente de trabalho? Fique atento a algumas dicas importantes. Saiba quanto tempo o vírus permanece ativo em algumas superfícies. No plástico, por até 5 dias. Em papel, de 4 a 5 dias. Em vidro e madeira, por 4 dias. Em metais, por 48 horas. Em luvas cirúrgicas, por 8 horas. E no alumínio, de 2 a 8 horas. TV UESB com você na luta contra o coronavírus, porque a informação é necessária, mas é essencial que ela seja com responsabilidade. Estamos de volta com o UESB Notícias. A Universidade Corporativa do Serviço Público, ligada à Secretaria de Administração, está com seus cursos presenciais suspensos em virtude da pandemia do novo coronavírus. Mas, para manter a oferta regular da capacitação aos servidores públicos estaduais, abriu inscrições para 8 cursos EAD previstos para o mês de abril.
As inscrições podem ser feitas no portal do servidor, www.portaldoservidor.ba.gov.br/cursos. E nesse período de pandemia pela Covid-19, é preciso também ficar atento aos cuidados com os pets. Gabriel Pires traz as informações. Pode ficar tranquilo, os pets não podem transmitir o Covid-19. Segundo essa veterinária, eles têm um tipo específico de coronavírus, que só atinge os animais. Mas embora não transmita, eles podem transportar o vírus. Além da própria doença, né, da Covid, existem várias outras doenças que os animais podem passar para o humano. Então, por isso, o dono desse animal precisa ter um cuidado especial ao tocar nele, ao tocar nas mucosas, né, para evitar que esteja, né, carreando aí o vírus, algum tipo de vírus, não só o do Covid, né, do coronavírus, mas vários outros micro-organismos que podem ser transmitidos. E como não podemos dar banho todos os dias nos pets, sempre que tocarmos neles, devemos nos higienizar. Tem que ter um maior cuidado com a gente, né? Então, eu toquei no meu animal, evitar levar a mão aí à boca, aos olhos e sempre lavar as minhas mãos depois de tocá-lo, porque a gente não tem como estar fazendo essa antisepsia neles, como a gente faz com a gente, né? Quando a gente lava as mãos, etc., a gente não tem essa mesma rotina com eles, por conta até da própria pele, que é diferente, né? E nós devemos usar esse período de isolamento social para desenvolver atividades recreativas com os nossos animais domésticos, até porque eles podem desenvolver depressão. Existem muitos animais hoje que têm problemas diversos, que a gente acredita ser psicológico, né? Pelo isolamento, não nessa situação que a gente tem vivido agora, mas muitos animais ficam sozinhos durante o dia inteiro, então já existe uma carga emocional desse animal, né? Por ficar isolado em casa, às vezes sem o dono, durante o período que ele está no trabalho. E aí existe esse perigo mesmo, né, de ocasionar várias doenças emocionais, né, vários problemas emocionais que o animal possa ter nessa época. Principalmente estresse, alguns problemas relacionados a alergias e tudo mais. A psicóloga e professora da UESB, Monalisa Barros, enviou mais um vídeo para a gente direto de Portugal. Hoje ela fala sobre home office, os trabalhos que passaram a ser feitos dentro de casa por conta da pandemia da Covid-19. Acompanhe. Olá, hoje nós vamos falar sobre home office. Primeiro, que não é natural que todos trabalhemos dentro de casa. Passar a fazer esses trabalhos agora em casa vai exigir alguma organização, uma intenção e mesmo uma aptidão. Então, esse preparo precisa ser feito para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível, sem lhe estressar e sem lhe tomar todo o dia como se não tivesse mais horário para fazer, ou mesmo uma situação inversa, de ficar postergando todos os trabalhos sem conseguir dar conta dele. Então, esse momento de crise tem exigido da gente aprender a como trabalhar em casa. Então, o home office é um aprendizado. Primeira coisa que a gente precisa fazer é planejamento. A gente precisa planejar o que a gente precisa fazer. Uma boa dica é fazer uma lista de atividades e, quem sabe, até um cronograma semanal, algo que você tenha metas a cumprir. Calcule o tempo desse trabalho, porque pode ser que você consiga organizar e fazer seu trabalho até no menor tempo do que fazia naturalmente no seu ambiente de trabalho. Ou o contrário, pessoas que não param de trabalhar, passam a trabalhar fora dos horários e com isso ocupa bastante o tempo de forma não saudável, o tempo todo respondendo a demandas do trabalho. Então, quando você construir sua lista e fizer o seu cronograma, calcule o tempo que você vai levar para executar essas tarefas. E destine um tempo para descansar. Sem isso, não dá. Então, faça um cronograma, distribua as tarefas de tal forma que você possa cumpri-las dentro do prazo que você mais ou menos estimou, num cronograma em que neste cronograma tenha os espaços de parada, de descanso e de término, de interrupção do trabalho.
Pronto, feito o planejamento, agora vamos nos preparar. Qual é o segundo passo? Preparar o ambiente. Não dá, por exemplo, eu sou psicóloga, para atender numa sala em que as pessoas possam entrar, porque o meu trabalho exige o sigilo. A pessoa tem que estar com garantias de que o que está sendo dito está sendo compartilhado apenas comigo e não com outras pessoas da casa. Outros tipos de trabalho vão demandar materiais, acesso a calculadoras, a papel, a lápis, não sei. É preciso, portanto, que a gente prepare o ambiente. Isso vai organizar o espaço de trabalho. Qual é o lugar que você senta para desenvolver aquela tarefa? Afaste os ladrões do tempo, né? Dá uma olhadinha aqui no Facebook, dá uma respondida aqui. Às vezes a gente trabalha o tempo todo com o WhatsApp ligado quando não está em atendimento, óbvio, e fazendo um texto, corrigindo um trabalho, um TCC, no meu caso. E isso distrai, perde a concentração e a gente não consegue responder bem as coisas. Tem um tempo que você possa ficar navegando, vendo o que você quer, e outro tempo que você, quando sentar ali, estará ali para cumprir uma meta, fazer uma tarefa, algo que você se programou para fazer. Bom, organizar no espaço. Feito o planejamento, a terceira etapa é organizar todos os materiais que você vai precisar dentro desse espaço. Deixar à vista esse material permite que você não perca tempo tendo que buscá-los. Tenha também a lista que você fez inicialmente com ordem de prioridades das tarefas, começando pelo mais urgente. E, finalmente, conheça seus limites. Não se culpe, porque é um aprendizado. Nós todos estamos mudando a nossa forma de nos relacionarmos com o nosso trabalho. Não será para sempre, mas muito do que aprendermos agora a gente vai poder levar, sim, para a nossa vida pós-pandemia. Então, conheça seus limites, tente, seja gentil consigo mesma, porque as coisas vão se organizando de uma forma que a rotina vai entrando no seu eixo e respondendo de forma satisfatória, tanto para o resultado do seu trabalho quanto para a sua saúde. Então é isso. Tempos de aprendizado, tempos de coronavírus. Tchau. O UESB Notícias fica por aqui. Para acessar os nossos telejornais, acesse surte.uesb.br. Até a próxima.